A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão felizes aqui nessa noite? De fato, o melhor lugar que você poderia estar é buscando a presença de Deus, buscando ser alimentado pela palavra do Senhor. Nós temos aqui, no próximo, como foi avisado no Videira News, no dia 30 de janeiro, nosso primeiro impacto de 2021. E o nosso alvo é de 150 inscrições, nós já estamos com 119 pessoas inscritas. Pode dizer um aleluia? Glória a Deus, e cremos que, como diz a palavra do Senhor, o primeiro santifica todo o restante. Nós cremos que nós vamos ter impacto, encontro com Deus de uma maneira sobrenatural, porque o Senhor não tarda a sua volta e a vontade do Senhor é salvar, que todo homem seja salvo. Amém? E no dia 31 de janeiro nós vamos celebrar os formandos da nossa escola de ministérios. Nós temos alunos aí que se formaram no curso de maturidade do Espírito, alunos que vão se formar no curso de treinamento de líderes, e nós vamos também celebrar 7 irmãos que concluíram o seminário pastoral telepresencial. 7 seminaristas, que concluíram aí o nosso curso, e o nosso desejo com essa formatura é mobilizar a igreja, os irmãos que ainda não fizeram os nossos cursos, ou fizeram apenas alguns deles, que você possa se matricular. Nós vamos iniciar nossas aulas na primeira semana de fevereiro, e nesse semestre nós vamos ter tanto aulas, turmas de terça e sexta-feira, como também vamos ter turmas aos domingos pela manhã. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que ela vai trazer um alinhamento para a sua vida. A coisa mais importante que você tem é a sua vida, é o que você tem de mais valor. Não é tanto os seus recursos financeiros, não é nem mesmo outras coisas que você possa ter, mas o que você tem de mais valioso é a sua própria vida. E você é quem decide em que investi-la. Você pode decidir investir a sua vida numa vida profissional, você pode decidir investir a sua vida nos prazeres, em buscar conhecimento intelectual, a decisão é sua, mas não que essas coisas estejam erradas, mas o que realmente vai contar e que vai ter valia na sua vida, é se você investir a sua vida em Deus. Ter os seus dias contados por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Salmo 139, versículo 14, que de uma maneira assombrosamente maravilhosa nós fomos formados. Deus, Ele criou o homem, e aqui o salmista diz que ele ficou assombrado com a maneira maravilhosa que Deus criou o homem, e Deus criou cada um de nós com um propósito. Deus não nos criou para falar, agora eu te criei, você agora vive a sua vida do jeito que você achar melhor. Não, Deus nos criou dessa maneira assombrosa, maravilhosa, e Ele também nos deu um destino, um propósito. Mas assim como Ele traçou um destino, um propósito para cada um de nós, Ele também nos deu o livre-arbítrio. Você tem a escolha do que fazer com a sua vida. E o encargo do meu coração é que ao final dessa palavra, você decida entregar, consagrar a sua vida a Deus. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já sentei, já confessei o Senhor como meu Senhor e Salvador. Sim, mas eu estou falando além. Eu estou falando sobre ter os seus dias contados para Deus. Nós vimos no domingo passado, os Salmos, que o salmista fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. E nós vimos ali que Deus, ele conta os dias, daqueles que o pertencem, em ciclos de 7 anos. Nós vimos que o primeiro ano é o ano do aprendizado, o segundo ano é o ano do trabalho árduo, onde você vai praticar aquilo que você aprendeu no primeiro ano. Nós vimos que o terceiro ano é o ano de firmar, de consolidar, firmar alianças. Nós vimos que o quarto ano é o ano da oportunidade. O quinto ano é o ano da definição, onde você tem que perseverar. E o sexto ano é o ano da bênção tríplice, onde você experimenta da plenitude da bênção de Deus. O sétimo ano, que é o
o último ano desse ciclo de 7 anos, é o ano do descanso, aonde você vai colher o que você não plantou, aonde você vai desfrutar da sua vida no descanso. E aí começa tudo de novo. O 8º ano, ele é o ano do recomeço, é o primeiro ano e começa no aprendizado novamente. Mas o que acontece, infelizmente, com algumas pessoas? Por eles não perseverarem, eles não concluem ciclos na vida. E por não concluírem ciclos na sua vida, eles desistem. Às vezes desistem de casamentos, às vezes desistem de vida profissional, às vezes desistem de empregos, de empresas, de ministérios. E quando ele desiste, ele não conclui o ciclo, portanto ele não recebe a plenitude da bênção que Deus tinha reservado para ele. Mas pelo Espírito Santo eu declaro sobre a sua vida que você vai concluir os ciclos da sua vida. Amém, meus irmãos? Você vai viver plenamente os propósitos de Deus para você. A palavra do Senhor também nos diz, lá em Efésios 5, 16 e 17, que nós devemos remir o nosso tempo. O que significa remir o tempo aqui nesse contexto bíblico? Remir o tempo significa aproveitar o seu tempo. Seja alguém que não desperdiça tempo. Desperdiçar tempo, irmãos, é desperdiçar vida. Como eu disse para você, a sua vida é o bem mais valioso que você tem. Portanto, decida investi-la naquilo que realmente tem valor. Mas pastor, eu perdi muito tempo na minha vida, e agora? Não tem jeito para mim? Mas há uma promessa também da palavra de Deus, lá em Joel 2,25, que o Senhor vai restituir os anos que nos foram roubados. Fala assim comigo: meu Deus é o Deus da restituição. Então, às vezes, durante a palavra, e o encargo do meu coração não é trazer peso, não é trazer condenação, acusação sobre a sua vida, mas às vezes durante a palavra você vai perceber que você teve anos desperdiçados, vida jogada fora, mas pelo Espírito Santo, o seu coração vai ser incendiado, e o Espírito Santo vai testificar essa promessa, ele vai restituir todos esses anos que te foram roubados. Amém, meus irmãos? E nesses ciclos, continuando a palavra de domingo passado, nós vimos como Deus conta, mas hoje nós vamos ver que tem períodos, tem anos que Deus não leva em consideração. Tem anos da sua vida que Deus não conta, é como se o homem não tivesse vivido. E é importante você saber isso. Por quê? Porque você tem que viver para Deus. E viver para Deus é viver aquilo que Deus considera como vida. O primeiro momento de anos que Deus não leva em conta é os anos daqueles que não nasceram de novo. Deus só começa a contar a partir do novo nascimento. Nicodemos, certa vez, ele era o maioral dos mestres da lei, dos sacerdotes, ele veio ter com o Senhor Jesus. E aí Jesus já de cara falou com Nicodemos: Nicodemos, é necessário o homem nascer de novo. E aí Nicodemos pergunta: mas como é que eu vou nascer de novo? Pode o homem voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus falou: não, você não está entendendo. Eu não estou falando de nascimento natural. Uma coisa é o nascimento natural, é o primeiro nascimento de todo homem. Ele nasce ali do ventre da sua mãe. Outra coisa é o nascimento do Espírito. É necessário que o homem nasça do Espírito. E aí Jesus conclui a palavra com Nicodemos, fala: da mesma maneira que a serpente foi levantada lá no deserto por Moisés, assim também o Filho do Homem será levantado, e todo aquele que nele crê será salvo. Está lá em João 3, no versículo 15 e no versículo 16 na sequência, um versículo que os irmãos conhecem, Jesus completa: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter os seus dias contados por Deus? Primeira coisa, nasça de novo. Nasça de novo. Pastor, como é que eu posso nascer de novo? A palavra de Deus diz: todo aquele que crê com o coração que Jesus Cristo
é o Filho de Deus e confessa com a sua boca, ele é salvo. Ele se tornou nova criatura. E a partir do momento que você creu no seu coração, confessou com a sua boca, você passa a existir para Deus. Pastor, mas eu já existia antes de nascer de novo. Você existia aqui para esse mundo caído. Mas para Deus, o homem começa a existir quando ele nasce do Espírito. Quando ele crê no Senhor Jesus Cristo. Quando ele confessa com a sua boca, o Espírito Santo que é Deus vem habitar dentro dele. Então é a partir daí que ele começa a ter vida para Deus. A palavra de Deus diz lá em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não tem dia contado diante de Deus, mas Cristo nos deu vida. E essa salvação em Cristo nos foi dada de graça. Quantos dizem amém? Então a pergunta que você tem que fazer é: eu nasci de novo? A partir do momento que você nasceu de novo, talvez você já tenha aí seus 50 anos, mas você nasceu de novo, né? Como uma expressão que nós usamos, você aceitou Jesus. Na realidade é Jesus que aceitou você com 30 anos. Então hoje você teria 20 anos, porque você começou a ser contado diante de Deus a partir do seu novo nascimento. E a Bíblia é bem clara quanto a isso. Lá em Gênesis 4, capítulo 4 e Gênesis capítulo 5, vai tratar de duas genealogias de Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, e todos os outros vieram de Adão, pelo nascimento natural. E a Bíblia diz então que Adão a princípio teve 2 filhos, Caim e Abel. Os irmãos sabem que Abel morreu jovem, foi assassinado pelo seu irmão Caim, movido por inveja, ele acabou matando Abel. Então Abel não teve genealogia, né, descrita na Bíblia. Mas depois Deus então abençoou Adão e Eva e deu um outro filho chamado Sete. Sete significa substituto. Sete nasceu para substituir Abel. E essas duas genealogias descritas lá em Gênesis, de Adão, em Gênesis capítulo 4, vai fazer uma descrição dos descendentes de Caim. Já em Gênesis capítulo 5, vai fazer uma descrição dos descendentes de Sete. Tanto Sete quanto Caim são filhos de Adão. Mas, quando nós vou ler daqui a pouco com os irmãos, você vai ver que essas genealogias, elas são diferentes quando descritas pela palavra de Deus. E tem um motivo. Porque a genealogia de Caim, Deus não considerou os descendentes de Caim como sendo contados diante dele. Mas em contrapartida, os descendentes de Sete, de onde veio Noé, Abraão, né, de onde veio o rei Davi, de onde veio até o Senhor Jesus Cristo, esses foram contabilizados por Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Gênesis capítulo 4, versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Então, Caim teve um filho chamado Enoque e ele colocou o nome da cidade. Edificou uma cidade e colocou no nome do filho dele. É como se, né, vamos supor aí que você tem os seus 50, 55 anos e o seu pai edificou aqui e colocou o seu nome de Ipatinga. É alguém conhecido. Eu moro na cidade e essa cidade foi o pai de Ipatinga que edificou. Versículo 18. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Aqui vem uma outra descrição, esse, né, Jabal, ele é alguém que começou a criação de animais, gado, né, um fazendeiro. Era alguém também conhecido, proeminente na sociedade. Versículo 21, o nome de seu irmão era Jubal.
Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Aqui já tem o outro, em contrapartida, né? Jabal foi lá o criador de gados. Já o irmão dele foi aquele que foi o precursor da música. Olha que um feito extraordinário. Alguém começou a tocar harpas, flautas, deu início ali à música na sociedade. Versículo 22, Zilá por sua vez deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Olha essa genealogia de Caim. Foram todos homens proeminentes na sociedade. Um teve um nome numa cidade, o outro começou a criação de gados, o outro foi lá o precursor dos instrumentos musicais. Todos eles foram proeminentes, mas nessa genealogia não menciona a idade deles, quantos anos eles viveram. Não menciona que Caim, aos 50, 60 anos, deu à luz ao seu primeiro filho Enoque. Não fala isso. Por que não fala isso? Porque para Deus é como se eles nunca tivessem existido. Agora olha Gênesis 5, a genealogia de Sete. Versículo 3, viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 125 anos, e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Pastor, que graça tem os descendentes de Sete? Eles não fizeram nada, só nasceu, viveu, procriou, teve filhos e morreu. Já os descendentes de Caim, não, eles edificaram cidades, eles criaram instrumentos musicais, eles começaram a criar gados, eram fazendeiros. Pois é, a diferença está que a genealogia de Caim não foi contada por Deus. É como se eles não tivessem existido. Apesar de serem homens que foram exaltados na sociedade, no tempo em que eles viveram, mas diante de Deus é como se nunca tivessem existido. Já os descendentes de Sete, não se menciona que foram homens proeminentes, não menciona o que eles fizeram, se foram precursores de alguma coisa da sociedade, apenas fala, nasceu, viveu tantos anos, teve tal filho, e depois morreu com determinados anos. Por que só os anos foram mencionados? Porque os descendentes de Sete foram contabilizados diante de Deus. Então a primeira coisa, quando você ainda vivia na impiedade, quando você ainda não tinha nascido de novo, você não existia para Deus, você estava morto. Então às vezes você tem seus 40 anos, mas você nasceu de novo com 35. Então diante de Deus você tem 5 anos de idade, é a sua idade espiritual. E o que conta é a sua idade espiritual. E olha, você precisa crescer, porque herança Deus vai confiar para filhos maduros. Não adianta só você ter aí seus 30 anos de convertido, mas você não avançou com o passar do tempo. É preciso que, além de você nascer de novo, você cresça também e se torne um filho maduro, para que você possa desfrutar da herança que o seu pai tem para você. Lá em Êxodo 12, versículo 2, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, o Egito ele aponta para o mundo. E lá a última praga, que foi a 10ª praga, eles tiveram que matar
um cordeiro, que aponta para Cristo, passar o sangue do lado de fora da porta, comer esse cordeiro, e depois eles saíram do Egito. E esse cordeiro que foi morto, foi o cordeiro pascal. Ali foi estabelecida a Páscoa. E olha o que Deus fala para o povo de Israel. Êxodo 12, versículo 2. Esse mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Só que não era janeiro. O povo de Israel tinha saído do Egito em abril. Mas o que Deus fala para eles? O abril agora vai virar janeiro. Esse abril vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Por que Deus transformou o abril em janeiro? Porque naquele momento, aquele povo saiu do domínio de Faraó. Faraó aponta para o diabo. Aquele povo saiu do Egito. O Egito aponta para o mundo. E eles agora passaram pela Páscoa. O sangue foi aplicado. Então ali agora é o primeiro mês. Começa a contagem. Da mesma maneira nós vivíamos no mundo. Nós estávamos ali mortos para Deus. Éramos como zumbis aqui nesse mundo. Mas a partir do momento que o sangue foi aplicado na nossa vida, nós nascemos de novo. Naquele momento você começou a ser contado diante de Deus. Por isso que é uma data importante, você saber quando você nasceu de novo. Pastor, eu não lembro quando eu nasci de novo. Então, lembra do dia do seu batismo. Provavelmente é uma data próxima do seu novo nascimento. E a partir daquele momento, a sua vida começou a ser contada diante de Deus. Quantos nasceram de novo aqui? Amém. Aleluia. Segundo momento que não é contado diante de Deus. Então não é contado diante de Deus o tempo que você viveu na impiedade. Você não tinha nascido de novo. Mas depois que você nasceu de novo, ainda tem tempos que não são contados diante de Deus. Por quê? Às vezes a pessoa nasceu de novo há 30 anos atrás. Mas nesse período de 30 anos, ela não serviu a Deus. Às vezes ele ficou fascinado com as coisas do mundo. Às vezes ele serviu ao mundo durante 1 ano, 2 anos, como nós conhecemos aí, ele se desviou. Ele tinha nascido de novo. Ele já estava sendo contado por Deus, mas num período da vida dele, ele não serviu a Deus. O período da sua vida espiritual que você não está servindo a Deus, não é contado diante de Deus. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha aí seus 40 anos. E você se converteu lá na sua juventude, com 20 anos. Então, teoricamente, você tem 20 anos espirituais. Você está com 20 anos diante de Deus. Mas nesse período, como você converteu jovem, às vezes você ficou fascinado com as coisas do mundo, então você acabou servindo aos seus próprios prazeres, em vez de servir a Deus. E por 5 anos, você esteve aí servindo o mundo. Então, na realidade, o que você tem contabilizado são somente 15 anos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Vamos ver isso na palavra de Deus? Aqui eu vou precisar que você me acompanhe com uma soma matemática. Nós vamos ver 2 contagens. Primeiro eu disse para você que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, foi instituída a Páscoa. A partir daquele momento, começou a contar diante de Deus. Amém? Só que Paulo vai fazer uma contagem, vamos dizer assim, histórica. Paulo estava ali debatendo sobre o povo de Israel. E Paulo então vai, lá em Atos, ele vai contar que o povo saiu do Egito. O povo ficou 40 anos no deserto. Depois que o povo entrou em Canaã, o povo ficou ali 450 anos em Canaã, sem rei, era regido ali por juízes, por um período por juízes. Depois o povo pediu um rei, e o primeiro rei foi o rei Saul. Saul então reinou 40 anos sobre Israel. Então 40 anos no deserto, mais 450 anos, 490 anos, mais 40 anos do reinado de Saul, 530 anos. Mas somando aí, está no seu boletim.
Depois de Saul veio o rei Davi. Davi também reinou mais 40 anos sobre Israel. Então 530 com 40 anos, 570 anos. Depois de Davi, o seu filho Salomão, ele foi colocado rei no lugar de Davi. E aí Salomão, no seu reinado, ele edificou casa para Deus. O primeiro templo foi edificado. E Salomão concluiu a obra do templo no 4º ano de reinado. Ou seja, com 3 anos ele edificou o templo. Então 3 anos mais os 570, 573 anos. Paulo está relatando isso. Mas é engraçado e interessante que lá em Reis, quando a palavra de Deus vai descrever o mesmo período da história, Reis vai falar que esses 573 anos, na realidade foram apenas 480 anos. Teve uma diferença de 93 anos. Por que há essa diferença? Será porque houve um erro na tradução bíblica, uma discordância entre os escritores? Não. É porque em Reis, os anos mencionados foram os anos contabilizados por Deus. Daqueles 573 anos históricos do povo de Israel, 93 anos eles estavam servindo outros deuses, a não ser o Deus de Israel. E por isso esses anos não foram contabilizados. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá para Atos 13, versículo 18 ao 22. Olha o que a Bíblia diz. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Então soma aí, 40 anos. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Então 40 anos de deserto, mais 450 anos, 490 anos. Versículo 21. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então 450 mais 40, 490, mais os 40 anos do reinado de Saul, 530. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O tempo que Davi reinou está descrito lá em 1 Crônicas 29, versículo 27. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Então, 530 com os 40 anos de Davi, 570 anos. Esses foram os anos que Paulo relatou aqui. Mas lá em Reis, 1 Reis 6, versículo 1, olha o que a palavra de Deus está dizendo. 1 Reis 6, 1. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então presta atenção, olha para mim para você entender. O autor de Reis aqui está dizendo que Salomão começou a edificar o templo em 480 anos, depois que o povo saiu do Egito. Já Paulo está dizendo que o povo saiu do Egito até o final do reinado de Davi, foram 570 anos. Mas como aqui está falando do ano que Salomão começou a edificar o templo, que foi no 4º ano, então passaram-se 3 anos, Paulo está dizendo que esse mesmo período, que o autor de Reis está dizendo que é de 480 anos, Paulo está dizendo que foi de 573 anos. Aonde que está os anos perdidos? Não está no tempo do deserto, porque foi 40 anos, Paulo falou 40 anos, e realmente foi 40 anos. Não está também no tempo de reinado de Saul, porque Saul reinou 40 anos, são os mesmos 40 anos que Paulo descreve. Não está também no reinado de Davi, porque foram 40 anos de Davi, foram 40 anos mencionados também.
os 93 anos não contabilizados só pode estar nos 450 anos mencionados. Agora, a Bíblia, irmãos, ela é um livro perfeito. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia é cheia de tesouros ocultos. Deus, Ele esconde, mas a alegria dos filhos de Deus é procurar descobrir o que está oculto na palavra. E esses 93 anos exatos, eles estão mencionados no livro de Juízes. Lá no livro de Juízes vai dizer que o povo, por 5 vezes, deixou de adorar a Deus e começou a adorar outros deuses. O povo deixou de servir a Deus e começou a servir outros deuses. Quando o Filho de Deus, mesmo tendo nascido de novo, obviamente se é filho de Deus, mas quando ele começa a servir outros, que não é o Deus, também não é contabilizado diante dele. Vamos ver esses textos mencionados lá em Juízes? Você pode acompanhar aí no seu boletim. Juízes 3. Vamos começar lendo aí o versículo 5, para você poder acompanhar a história. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus. Esse risco aqui todos nós temos. Porque apesar de nós sermos filhos de Deus, nós vivemos nesse mundo. E nesse mundo tem cananeu, tem jebuseu, tem heteu, tem amorreu. E está tudo lá no seu serviço, na sua vizinhança, no seu ambiente que você está para a rua fora. Tem esse pessoal todo aí nesse mundo. E o povo de Deus estava vivendo no meio desse povo. E olha o que aconteceu. Versículo 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles. Começaram a misturar. O problema está na mistura, porque não existe relacionamento neutro. Todo relacionamento vai gerar uma influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Não tem como. E aí o que aconteceu? Eles começaram eu dou minha filha para casar com o seu filho, e você dá a sua filha para casar com o meu filho. Começaram a misturar. Qual que foi o problema dessa mistura? E rendiam culto a seus deuses. Sabe qual que é o problema da mistura, irmãos? O seu amigo lá, Deus não é o Deus dele. O Deus dele às vezes é o dinheiro, o Deus dele às vezes é a bebida, é o prazer. E aí você começa a se relacionar com ele, e você, sem perceber, começa a cultuar o Deus dele. E aí nesse momento que você está servindo o Deus dele, para a sua contagem diante de Deus. Próximo versículo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim por quantos anos, irmãos? 8 anos. Eles não estavam servindo a Deus. Então vai somando aí que nós vamos chegar nos 93 anos. Agora vai lá para o versículo 14 de Juízes 3. A segunda vez que vai registrar. Os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, por quantos anos? 18. Então, 8 anos da primeira vez, mais 18 da segunda vez, 26 anos. Terceira vez, está mencionada lá em Juízes 4, versículo 2 e 3. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por quantos anos? 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Então a primeira vez, eles estavam servindo 8 anos. Mas a segunda vez, eles estavam servindo há 18. Então 8 com 18, 26. Mas a terceira vez já foi 20 anos. 26 com 20 anos, 46 anos.
Vamos ver a quarta vez agora. Está lá em Juízes 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Nós estamos em 46. 8 do primeiro, com 18 do segundo, com 20 do terceiro. E agora foi mais 7 anos. 46 com 7, 53 anos. E a quinta vez está lá em Juízes 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aos 93, fechando aqui. Esses 93 anos, no período do povo de Deus, por 5 vezes, eles serviram a outros deuses. Eles não estavam servindo a Deus. E porque eles não estavam servindo a Deus, os anos não estavam sendo contabilizados diante de Deus. Quantos querem ter os seus dias contados aqui para Deus? É importante você saber isso. Você está tendo os seus dias contados por Deus? A que você está servindo? Você está servindo a si mesmo? Ao seu próprio prazer, às suas próprias vontades, ou você está servindo a Deus? Lá em Tiago 4, versículo 4, a palavra de Deus vai nos dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Esse mundo é inimigo de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. O mundo, o diabo sabe que ele não pode te levar para o inferno mais. Você é salvo, você é filho de Deus. Mas ele quer paralisar os seus anos diante de Deus. Pastor, qual a importância de ter os anos contados por Deus? Porque quando o Senhor vier, cada um de nós, como filhos de Deus, vamos comparecer perante Ele. E sabe o que acontece, irmãos? Deus tem uma herança para todos nós. Mas essa herança, ela é dada para filhos maduros. Então, por exemplo, você tem um automóvel. Por você ter um filho, aquele carro é também do seu filho. Mas o seu filho tem apenas 10 anos. Então, o seu filho não pode desfrutar daquela herança, porque ele ainda é criança. Da mesma maneira naquele dia. Os filhos adultos vão receber uma porção da herança pertinente a filho maduro. Por isso que o seu desejo tem que ser, a partir do momento que você nasceu de novo, o seu desejo é crescer em Deus. Mas para crescer diante de Deus, você precisa servi-lo. Precisa servi-lo. Somente Ele deve ser o ponto aonde você vai investir a sua vida. Então nós vimos que no primeiro momento, quando você não nasceu de novo, aqueles anos não são contados. No segundo momento, mesmo tendo nascido de novo, se você não está servindo a Deus, também não está sendo contado. Mas há um terceiro período da nossa vida que Deus também não conta. O período em que você o resiste. Lá em Êxodo 19, versículo 1, diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E lá em Deuteronômio 1:2 diz assim: jornada de 11 dias há, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Presta atenção. O povo saiu do Egito. Era uma caminhada de aproximadamente 6 a 9 meses para eles chegarem em Canaã. Canaã era o destino deles. Canaã era o propósito de Deus para a vida deles. Mas esse trajeto que era para durar 9 meses, durou 40 anos. Por que durou 40 anos? Porque o povo resistiu a Deus. Como que eles resistiram a Deus? Através da incredulidade. Deus falou: eu dei para vocês, pode entrar. Mas o que eles falaram? Tem gigante, a cidade é fortificada. Nós, aos nossos próprios olhos e aos olhos deles, somos como gafanhotos, não conseguimos. E aí o que aconteceu com eles? Ficaram no deserto 40 anos. 40 anos de vida jogada fora. Porque Deus falou: vai ser do jeito que vocês falaram. Somente
os que estão abaixo de 20 anos, exceto Josué e Caleb, que vai entrar em Canaã. Então precisou de 40 anos para destruir toda uma geração inteira daqueles homens, exceto Josué e Caleb, que tinha mais de 20 anos naquela época, morreram no deserto. Não desperdice os seus dias no deserto. Há momentos que nós vivemos no deserto, mas não é para você viver lá. Nós passamos pelo deserto. Há momentos que você resiste a Deus. Deus chama e você não responde. Deus abre uma porta, mas você não entra. E você sabe o que Deus quer de você. Você sabe o que Deus está requerendo, mas você fala agora não, deixa para depois, eu não estou preparado. Não tem essa conversa? Eu não estou preparado. A única coisa que você tem que responder ao Senhor é: eis-me aqui. Abriu, é Deus que abriu, eu vou entrar. É Deus que me chamou, eu vou responder. Não resista ao Senhor. Quarto momento que Deus não leva em conta: Deus não conta os anos vividos na carne. Carne, irmãos, quando a gente fala carne, a primeira reação nossa é pensar que está ligada ao pecado. Carne não está necessariamente ligada ao pecado. Carne está ligada a tudo que é natural. Natural. O que é viver na carne? É viver na naturalidade. Apesar de ser filho de Deus, você escolhe de acordo com a sua avaliação humana. Você escolhe de acordo com a sua percepção natural. Deus não leva em conta. O exemplo disso é Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você pai de multidões, nações virão de ti. Mas o tempo, irmãos, o tempo é um teste na nossa vida. O tempo é um teste. Por quê? Foi um teste na vida de Abraão. Os anos passavam. Deus fez a promessa. E Abraão, cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí entra Sara. O que Sara fez? Está relatado lá em Gênesis 16, versículo 1. Olha o que Sara é a mulher de Abraão. Olha o que ela fez. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia. A serva era de onde, irmãos? Egito. Egito aponta para o mundo. Por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Sara aqui teve uma atitude natural. Todas as vezes que você usa coisas do mundo para cumprir promessas de Deus na sua vida, isso é carne. Sara foi lá no Egito, que aponta para o mundo, usou algo do Egito, que era Agar, era uma serva egípcia, e falou: Abrão, deita com ela, vamos resolver o negócio. Deus prometeu o filho, vamos fazer o filho. Mas o Deus que prometeu o filho, Ele ia dar o filho. Não precisava de um jeitinho humano. Aí entra a sabedoria das irmãs. Você é mulher de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Você não pode querer dar jeitinho nas coisas na sua casa. E olha, marido, ele é conduzido por mulher. Às vezes o homem não sabe disso, mas é verdade. Marido é conduzido por mulher, e mulher sábia conduz o seu marido para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. O que Abrão fez? Anuiu. É assim? Não, então tudo bem, eu vou lá dormir com Agar e fazer um filho com ela. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Agora, diante de Deus, o fruto da carne não existe. Deus não considera aquilo que o homem faz na sua naturalidade. Por causa dessa atitude de Abrão, isso custou 13 anos da vida dele. A Bíblia, irmãos, ela é dividida em capítulos, versículos, é para facilitar a nossa leitura.
Mas a Bíblia ela é escrita em sequência. Então, por exemplo, em Gênesis 16, no versículo 15 e 16, olha o que diz. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Isso é o último versículo do capítulo 16. Aí começa o capítulo 17, que é uma sequência. No capítulo 17, no versículo 1, olha o que diz. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, no 16, Abrão tinha 86 anos. Passou 13 anos, Deus não falou nada. 13 anos da vida de Abrão foi desperdiçado, porque ele fez uma escolha natural. Ele quis resolver o problema usando alguém do mundo, usando uma serva egípcia, uma estratégia do mundo, um recurso do mundo. E o que isso custou para ele? 13 anos Deus ficou em silêncio. E sabe o que acontece, irmãos? O que é produzido na carne, Deus não leva em consideração. Quando Deus vai falar com Abraão, Isaac já tinha nascido, Deus nem menciona Ismael. Deus fala, Abraão, toma o teu único filho. Mas Ismael existia, mas Ismael é fruto da carne. Ismael é resultado de uma ação humana, Deus não leva em conta. Vamos ver esses versículos na Bíblia? Olha lá, Gênesis 22, versículo 2. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque. Mas não tinha Ismael? Mas para Deus não. Versículo 12. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Versículo 16. E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho. O teu único filho. Fruto, resultado da carne, porque a carne também produz resultado. Deus não leva em conta. Então nós já vimos aqui 4 pontos que Deus não leva em conta. O tempo que vivemos na impiedade, antes de nascermos de novo. O tempo que mesmo nascendo de novo, nós não servimos a Deus plenamente. Deus também não leva em conta. Deus também não leva em conta, mesmo depois de nascido de novo, nós o resistimos, não respondemos a Deus. Deus também não leva em conta, não é contabilizado diante dele. E também Deus não leva em conta o tempo que você está vivendo na carne, na naturalidade. E quinto, Deus não conta o ano em que nós ficamos ociosos. O que é ocioso? Desocupado. Ah, não, pastor, aí também não. Eu não fico desocupado, eu trabalho. Sim, mas há um trabalho que é para o mundo e há um trabalho que é para Deus. Deus só leva em conta quando você está trabalhando para Ele. Vamos ver isso na palavra de Deus? Lá em Mateus 20, a partir do versículo 1, olha o que Jesus disse. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Fala assim comigo, quem não está trabalhando na vinha, para Deus, é um desocupado. Pastor, o que é a vinha? A vinha é a igreja. A vinha é a obra de Deus. Pastor, então quer dizer que é para eu largar lá o meu trabalho, a minha empresa e vir para a igreja trabalhar? Não. Quer dizer que enquanto você está lá na sua empresa, enquanto você está lá no serviço, enquanto você está lá na sua escola, você é um trabalhador da vinha. Trabalhando lá no seu serviço, gerenciando a sua empresa, estando na sua escola, você está lá trabalhando na vinha. O que é trabalhar na vinha? É trazer pessoas para a vinha. É trazer pessoas. Você é um trabalhador da vinha. Vamos continuar lendo?
Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, aqui já era por volta de 5 horas da tarde, o expediente já estava quase acabando, encontrou outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Não quero ouvir essa pergunta do Senhor. Por que você ficou à toa a sua vida toda? Você não tem nada para mostrar? Queira naquele dia mostrar: Senhor, eu trabalhei muito. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Ocupação diante de Deus é só quando você está envolvido na vinha. Mas volto a repetir, para os irmãos entenderem, não é para você vir aqui trabalhar num prédio de igreja, não é para você se tornar um pastor se você não tem um chamado ministerial, é que aonde você estiver, você é um trabalhador da vinha, você é alguém que trabalha para o Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então não fique ocioso, faça os seus dias valerem a pena, faça os seus dias serem contados por Deus. Lá em Eclesiastes 9, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando encerrar o nosso tempo aqui, e em nome de Jesus vai ser no arrebatamento, todo o serviço que nós tínhamos que fazer vai cessar. Nós devemos trabalhar enquanto é dia. Tudo que você faz aqui está sendo contabilizado lá. Então saiba viver a sua vida aqui. Não desperdice os anos da sua vida, nem servindo o mundo, nem servindo a si mesmo, os prazeres desse mundo, e nem ficando à toa. Seja alguém que trabalhe na vinha, seja alguém que trabalhe para o Senhor. Mas pastor, eu estou vendo que eu perdi muitos anos da minha vida. Eu me converti, mas eu fiquei ainda na corda bamba, fiquei muito atraído pelas coisas do mundo, e eu também não me envolvi na vinha, na vida da igreja, na obra do Senhor. Como é que eu vou fazer? Mas há uma promessa de restituição da parte de Deus. Lá em Joel 2:25, que é o texto que eu li para os irmãos, fala assim: restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Há uma promessa de restituição. Lá em Provérbios 5, versículo 8 e 9, a palavra de Deus vai dizer: afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. Qual a consequência? Para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Não dê os anos da sua vida para circunstâncias ou para situações que são desperdício diante de Deus. Sua vida é muito preciosa, o seu tempo é muito precioso. Você tem que dedicar isso para Deus, você tem que viver para Deus, E a promessa do Senhor é: um dia é como se fosse 1000 anos. Deus tem o poder de transformar pequenos momentos da sua vida em grandes momentos contabilizados para Ele. Olha o que o salmista vai dizer em Salmos 84, versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Quantos preferem servir o Senhor aqui? Fala assim comigo: eu decido viver os meus dias para Deus. Eu decido consagrar a minha vida a Deus. A Deus. Decida ser essa pessoa que invista os seus dias em Deus.
Mas olha, há uma maneira também dos seus dias serem multiplicados. A Bíblia conta a respeito de uma mulher que ela chegou até Jesus e colocou perfume, ela ungiu o Senhor. E sabe o que o Senhor falou com ela? Falou: olha, aonde for pregado esse evangelho, vai ser mencionado a respeito dela. Os dias dela, depois da morte dela, foram mencionados, foram acrescentados dias, mesmo depois de morta. Um outro testemunho de um pastor, esse pastor já é falecido também, ele conta que ele foi visitar um jovem no hospital que estava doente. E ali no leito, o jovem já estava condenado à morte, ele foi orar e o jovem aceitou o Senhor. Ele entregou a sua vida para Deus. E aí ele começou a chorar. E o pastor falou: mas por que você chora tanto? Disse: pastor, eu sei que os meus dias estão contados. Eu sei que eu estou salvo, mas eu não tenho oportunidade de servir a Deus. E eu tenho tanto desejo de servir a Deus. E aquele pastor falou: olha, eu vou transformar o seu desejo em realidade. Eu vou escrever, aquele pastor é autor de música, eu vou escrever uma música contando acerca do seu desejo de servir a Deus. E aquele jovem veio a falecer, mas essa música escrita pelo pastor contava o desejo daquele jovem. Essa música acrescentou anos naquele jovem. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Acrescentou anos. Anos também podem ser acrescentados à sua vida espiritual através daqueles que você é instrumento de Deus para gerar para o Senhor. Você ministrou a palavra. Aquela pessoa veio a se converter porque você a convidou para um impacto, um encontro, para uma célula, e através do seu convite ela entregou a vida para o Senhor. A vida dela também, os anos que ela vai servir a Deus, além de serem contabilizados para ela, também serão contabilizados para o Senhor. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Eu quero encerrar a palavra com você contando o meu testemunho. Eu estava meditando sobre essa palavra, e todas as vezes, eu te sugiro a fazer isso também, que você ouve uma palavra, ela tem uma aplicação pessoal. Ela tem que falar com você. E eu comecei a ver a minha vida. Eu, pela graça de Deus, eu fui criado na igreja. Sempre fui envolvido com a igreja, já fui líder de adolescentes na minha igreja, nunca desviei dos caminhos do Senhor. Mas também nunca tinha pensado em ser pastor, nunca tinha. Tinha os meus planos, estudar, formar, trabalhar. E aí a Igreja Videira veio aqui para Ipatinga, em 2009. E aí em agosto de 2009, nós estávamos num retiro de casais, num momento de oração, o pastor falou: olha, Deus vai chamar pessoas aqui ao ministério. E aí eu estava ali orando com a minha esposa, e o Espírito Santo falou claramente comigo: qual vai ser a sua resposta? E eu falei para o Senhor: Senhor, eu sou, eu já tinha formado, já estava trabalhando, eu sou isso, eu já trabalho, eu já tenho meu trabalho, porque na minha mente, o pastor era uma profissão. Então, para eu ser um pastor, eu deveria que abandonar a minha profissão, abandonar o meu trabalho. Mas o Senhor falou, pela graça dele, ele insistiu e falou: ô Ricardo, eu não estou perguntando isso. Irmãos, isso não é voz audível não, tá? Que você fala quando o Senhor fala com você, não é que você ouve a voz de Deus não, é no Espírito. E o Senhor falou: olha, eu não estou perguntando isso para você. Eu falei: Senhor, não tem condições de parar de trabalhar agora, E eu falei assim, eu pensei: eu vou viver de quê? E aí eu falei: não, Senhor, agora será? O Senhor falou: não é isso que eu estou perguntando. Aí eu entendi, e naquele momento eu falei: Senhor, se o Senhor está me chamando para ser um pastor, amém. Eu respondo sim. E aí quando eu olhei para o lado, a minha esposa falou assim: Deus te chamou, não chamou? Eu falei: chamou, é porque Ele falou comigo que estava te chamando. E amém, eu saí daquele momento ali e falei: vou me tornar um pastor. Então eu vou fazer um projeto de vida, eu vou trabalhar, fazer uma poupança por uns 15, 20 anos, porque aí eu vou fazer uma aposentadoria, que aí depois eu vou poder ser pastor, porque aí com o dinheiro que eu guardei durante o meu trabalho, eu vou ser pastor agora. E fui assim até junho de 2010.
Em junho de 2010 eu estava lá em Goiânia numa conferência e o pastor Luiz estava falando lá sobre a experiência dele, que com 12 anos ele ia lá orar com as irmãs, ele ia por causa do lanche, mas as irmãs oravam com ele, falavam: você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. E aí o Espírito Santo falou comigo: você está atrasado, você está querendo adiar, sendo que já era para você ser. E eu estava me lembrando disso. Já era para eu ser um pastor desde os meus 20, 21 anos de idade. Esse ano eu vou fazer 10 anos de ordenado. Eu fui ordenado com 34 anos. Ou seja, 13 anos da minha vida já era para eu estar vivendo e contado diante de Deus como um pastor. Mas amém. Eu saí de lá, falei: Senhor, então tá bom, vou ser um pastor. Voltei, procurei o pastor da igreja, falei: pastor, eu quero ser pastor, o que eu tenho que fazer? Não, você precisa disso, vai ser levantado obreiro. Fui levantado obreiro em dezembro de 2010, em novembro de 2011, dia 26 de novembro, eu fui ordenado pastor. Amém, amém. Mas aí, preparando a palavra, nesse momento da restituição, o Senhor falou comigo: eu restituí na sua vida. Porque hoje eu sou um pastor jovem, tem 9 anos de ordenado. Mas olha a igreja que o Senhor tem confiado. Olha a restituição do tempo. Talvez, se eu tivesse sido ordenado lá com os 20, 21 anos, não era garantia de que eu chegaria a ser um pastor de uma igreja grande, um ministério grande. Mas isso é restituição. Deus acelera tempos na sua vida. Então talvez você tenha percebido que você perdeu anos da sua vida, mas há uma promessa do Senhor: Ele vai restituir na sua vida. Mas qual é a resposta que você deve dar a essa palavra? Porque toda palavra exige uma resposta. Você não está aqui porque você decidiu vir ao culto, porque alguém te convidou. Você também não está nos assistindo porque você decidiu assistir. Não, você está assistindo ou você está aqui presencialmente porque Deus queria falar com você. E a pergunta de Deus para você nessa noite é: para quem você vai viver? Para quem você vai dar os seus dias? Para quem você vai dar a sua vida? Eu quero te desafiar nessa noite a viver para Deus. A viver para Deus. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, você vai cantar com toda a sua força e vai dizer: eu me rendo, eu me rendo. As mãos erguidas é um sinal de rendição, não é isso? Mãos ao alto. A pessoa diz o quê? Eu me rendo, eu não tenho mais nada para fazer. Nós somos como crianças, nós ouvimos a mensagem e nos rendemos a ela. E você vai cantar para o Senhor e vai dizer: Senhor, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo à vontade do Senhor. Pai, que se cumpra em mim a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus planos. Talvez você já traçou planos, metas para a sua vida. Não que isso esteja errado, filho, mas coloca diante de Deus, fala com o Senhor: Pai, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Consagrar quer dizer separar. Antes você era seu, antes você era para as suas vontades, para a sua mentalidade, para os seus desejos. Mas nessa noite você vai dizer: eu sou de Deus, eu quero viver para Deus, eu quero consagrar os meus dias a Deus. Pai, seja feita em mim a tua vontade. E nessa noite Deus vai ouvir a sua canção, vai ouvir a sua oração, e Deus tem um compromisso com você. Ele vai cumprir a vontade dEle na sua vida. Desde aquele dia que eu decidi: Pai, seja feita a tua vontade. Algumas pessoas ainda me perguntam: mas você vai trabalhar lá no seu serviço até quando? Não sei. Não sei se até amanhã, ano que vem, se daqui a 5, 10 anos, não sei. Seja feita a tua vontade. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Eu quero viver aquilo que Deus tem para que eu viva, porque eu quero cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Eu quero chegar naquele dia e descobrir que eu vivi intensamente o que Deus planejou que eu vivesse.
eu vivi e cumpri o que Deus estabeleceu para a minha vida, porque a vontade de Deus para a sua vida é a melhor. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, se renda ao Senhor nessa noite. Se renda à vontade do Senhor. O Senhor, Ele não vai te contar. Eu não sabia que eu ia ser pastor, presidente de uma igreja. Eu não sabia que eu ia ser, pastor de outras igrejas. Não sabia de nada. E nem sei como é que vai ser daqui para frente. A única coisa que eu tenho é: a minha vida é de Deus. Eu vivo para Deus. Eu sirvo a Deus. E eu quero que Deus direcione a minha vida. Faça isso nessa noite. Quantos querem entregar suas vidas ao Senhor? Fica de pé no seu lugar. Erga suas mãos e ministra essa canção ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, tudo que tenho te entrego, ó Pai.
Deus. É o momento de você dizer para o Senhor: Senhor, eu só tenho essa vida. De tudo que eu tenho, o que eu tenho de mais valioso é a minha própria vida. E eu decido entregá-la para o Senhor. Eu decido entregar os meus dias para o Senhor. Eu não quero mais viver para mim mesmo, para os meus próprios prazeres, para as minhas próprias decisões, para os meus próprios planos, meus próprios sonhos. Eu quero viver para Deus. Eu quero viver os sonhos de Deus na minha vida. E essa vida que eu tenho, essa única vida que eu tenho, o que eu tenho de mais precioso, eu dou para Deus. Eu quero viver para Deus. Enquanto você ministra e diz isso para o Senhor, o Espírito Santo de Deus vai alinhar coisas na sua vida. Ouça da parte de Deus o Espírito falando. É o Espírito de Deus que está alinhando coisas na sua vida, que está dando direcionamentos para você nessa noite. E Deus está dizendo: eu aceito a sua vida, eu quero direcionar você, eu quero guiar você, e você vai cumprir o propósito para a sua vida, o propósito que eu tenho para você, que eu deliberei para a sua vida. Você é flecha na mão de Deus, e Deus agora está te mirando para o alvo, e Ele não erra o alvo. Você vai cumprir os propósitos de Deus para você, no tempo que Deus tem. E se anos foram perdidos, Deus está restituindo isso na sua vida. Ele vai acelerar processos, Ele vai acelerar tempo na sua vida, e você vai cumprir em cada área da sua vida. A vontade de Deus vai prevalecer. Canta isso para o Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és Suas mãos erguidas ao Pai, vamos fazer uma confissão juntos. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu decido entregar a minha vida para o Senhor. Eu decido viver os meus dias para Deus. Que se cumpra em mim a vontade de Deus. Eu abro mão da minha própria vontade. Eu abro mão dos meus sonhos para viver os projetos, os sonhos de Deus para a minha vida. Porque eu creio que a vontade do meu Pai é a melhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode ministrar ao Senhor? Aleluia, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana na presença do Pai, em nome de Jesus.